vocês que estão nos assistindo em casa ou aqui no Senado, hoje, às 18h, teve a criação da Frente Nacional contra a Censura. Foi em Belo Horizonte. Está sendo, né, pelo horário. Ainda deve estar ocorrendo, não estou acompanhando o que está acontecendo agora lá. Mas eu vou retomar esse tema da censura, né? Foi no final agora de outubro, eu escrevi um artigo para a Folha que falava sobre essa questão, né? Eu vivi a questão da censura, muito tempo no TV Mulher, tive que lidar com censor, isso era um final de ditadura, nós estamos longe disso agora, mas a censura é algo que vai, de repente, na sociedade, ela aparece e é muito nociva, como todos sabemos, né? E ninguém quer essa volta. O que a gente tem é uma moralidade hoje impregnada de certo e errado, dogmas religiosos sempre existiram, vão continuar a existir. Agora, o que está tendo é um acirramento e uma polarização e um ódio que há muito tempo não se via no país sobre esses temas, né? E temos também muita desinformação. Muitos cidadãos de bem que acreditam piamente que a exposição de um corpo nu em obra de arte vai causar dano à criança. E eu fico perguntando quem são essas pessoas vítimas de um movimento, o que é isso, né? Eu acho que seria melhor perguntar quem são e o que pretendem os incentivadores desse falso moralismo. Porque eu acho que é falso mesmo, porque eu duvido que as pessoas acreditem, né, no que apregoam sobre o perigo da arte para as crianças, ou sejam tão desinformadas a ponto de chamar um artista que se expõe como escultura viva de pedófilo, né? E isso eu não estou falando porque eu sou psicóloga, psicanalista, estudei sexualidade. Eu estou falando porque faz parte da vida, né? O nu. Faz parte da vida nos museus, como faz parte de obras de arte, performances de arte. E essa que deu tanta confusão é uma performance que remetia a uma obra de Lygia Clark, a artista consagrada, e que a mãe estava presente, uma multidão presente, não tinha ato de pedofilia algum, e a criança tocou no pé da pessoa, no braço da pessoa, uma criança muito pequena, menos de 5 anos, não significa nada para uma criança nessa idade, e mesmo se fosse um adolescente, também não significaria nada ver um homem nu. Ver na internet muito mais, entende? O máximo que fazia era zoar e criar confusão para cima do artista e não ia ser impactado com nada no que tivesse visto. Então, essa falta de informação, que aí vem uma manipulação que transforma tudo em uma coisa de doença, de perversão, de crime, como é o crime da pedofilia, desinforma, entende? Desinforma. A gente devia estar mais preocupado em introduzir a questão do abuso sexual para nível de formação de professor, para saber quando detectar abuso sexual na escola. Isso produziria muito mais consequência positiva que a professora ter uma capacidade de detectar aquela criança que antes era exuberante, que ficou tímida, a criança que vomita toda hora na sala de aula, e situações que a escola passa a ter essa preocupação e investigar o que está acontecendo em casa. Isso seria muito mais producente do que ficar tentando colocar pedofilia onde não existe pedofilia. Aliás, quem está fazendo um brilhante trabalho sobre pedofilia, e sério, é o Ministério Público, que conseguiu encontrar mais de 100 e poucos pedófilos, né? E isso é um trabalho com começo, meio, fim, consequente de quem tem essa responsabilidade de fato pela lei, né? O que eu quero dizer é que a pedofilia é uma perversão, ela é crime pela nossa lei. Além de tudo, como pessoa que trabalhou nessa área, a pedofilia é muito difícil, inclusive, de cura, né? É uma das perversões mais difíceis de cura. Então, realmente, nós temos que ter uma
postura de proteção à criança, mas onde tem que estar, e não fazendo onde não tem que estar, e inventando coisa para tornar confusa a mente das mães desinformadas que ficam, claro, querendo proteger os filhos de um mal, mas um mal que não está ali. O mal pode estar dentro da própria casa, como muitas vezes nós sabemos, que a pedofilia ocorre muito mais perto da família, com pessoas que a criança conhece, do que em exposição ou coisas assim, ou pela criança ver um nu e achar que aquilo vai fazer mal para a criança, né? Nós estamos vivendo, na verdade, um retrocesso civilizatório, pelo menos uma ameaça né? Que eu espero que agora que foi constituída também essa frente nacional civil, e pode também dar certo e a gente poder rebater. No Congresso, nós estamos com dificuldade de aprovar os direitos para grupos minoritários, LGBTs. As mulheres também estão com dificuldade em relação à questão... Aliás, hoje tem um artigo excelente na Folha sobre a questão do aborto também, e o que significa essa questão do aborto e essa possibilidade que estão votando na Câmara de se tornar crime o aborto desde a sua concepção, sendo que as pessoas até hoje não têm uma clareza se a vida existe desde a sua concepção, desde que o coração bate, desde que tem uma consciência. As pessoas, a medicina diz uma coisa, a ciência outra, a religião outra, mas o que a gente sabe é que se a mulher não aborta, a criança nasce. Então, não é uma questão de vida, é uma questão do direito da mulher. Agora, nós já tivemos muito mais na frente dessa questão, muito mais lúcidos, muito mais de acordo com países onde as mulheres têm direitos iguais, e nesses países os direitos da mulher, enfim, em relação ao aborto também são muito mais avançados do que aqui, né? Agora, nós temos o direito, né, que foi conquistado com muita dificuldade quando a mulher foi estuprada, quando ela corre risco de vida, em feto anencefálico, né? Até um projeto que foi meu, depois acabou no Supremo, onde conquistamos, mais uma vez, o Supremo dando a palavra final, né? E que são direitos hoje da mulher brasileira e que estão ameaçados. Agora, o processo moralista que a gente está vivendo, eu acho que hoje tem um claro oportunismo eleitoral, né? Há manipulação da boa-fé e está sendo servido um prato pronto de intolerância, de ódio. E por trás dessa censura que querem nos impor está também a morte do pluralismo político, né? A possibilidade de termos liberdade, igualdade, como vemos em obras extensas, importantes, fundamentais, como a de Hannah Arendt, que está em compreendermos a inclusão do outro. Estamos diante de um processo que fragiliza a nossa democracia. Por isso, nós não podemos aceitar e, por isso, não podemos nos calar. Se nos calarmos aceitando essa censura que querem erguer, vamos aceitar todo dia mais restrição. Hoje é isso que não pode, depois amanhã aquilo que faz não sei o quê, e da cabeça de cada um que acha alguma coisa, né? Até quando? E vamos nos calar para não discutir o que uns consideram tabu. Gente, isso já em 1980, faz mais de 30 anos já se falava na TV Mulher, já era discutido na TV Mulher. E, quer dizer, nós estamos... O que é isso que está acontecendo no país? 30 e poucos anos, foi em 1980 que começou, nós já discutimos essas questões e agora um retrocesso desse porte. Ninguém tem um direito de impor seu pensamento ao outro. A sociedade democrática, ela respeita opiniões divergentes. E agora vamos passar a regredir e tratar arte como obscenidade. Essa manifestação que nós temos assistido, né, retrógrada, eu considero envergonha o Brasil. Eu, como ex-ministra da Cultura, estaria muito sem jeito de representar o país com uma situação dessa ocorrendo, né? Parece um país que é isso? É um vexame, né? Vexame mesmo, né? Essas manifestações, né,
eu fico pensando, então você proíbe, vamos ver, de repente começam as pessoas internacionalmente a falar, bom, então no Brasil, se fosse no Brasil, o Louvre seria proibido, né? O Museu do Picasso certamente seria proibido, né? O museu do Quai Branly, que é um museu que tem toda a manifestação da arte africana com muito nu, também seria proibido, imagine, cheio de nu, né? O Museu Rodin, então, nem se fala. Se você for ver aquela escultura maravilhosa do beijo, são um homem e uma mulher se abraçando nus, né? Também seria proibido. O que aconteceria com as crianças vendo um homem e uma mulher pelados se beijando? Gente, é patético estar tendo essa discussão aqui. Patético, né? Patético, é o mínimo que se pode falar. E também o Museu do Quai d'Orsay, né? Que você vê aquele quadro tão bonito, Origem do Mundo, do Courbet, que seria também um escândalo, que provavelmente esses movimentos todos cobririam, né, a nudez, ou sei lá o que eles fariam. Aliás, eu lembro, isso me remete à minha infância, que tinha na piscina, tinha uma estátua do Rapto das Sabinas, em tamanho natural enorme, né, que são dois homens tentando raptar uma mulher, e uma sabina, né? E a minha avó mandou pôr folha de parreira, porque era muito feio que os netos pudessem ver aquelas figuras. Os netos não estavam nem aí, a gente usava os braços da estátua para pular como trampolim. É isso que é para criança, né? Então, a quem interessa isso? Isso que a gente tem que pensar. Para quem está interessando fazer essa confusão, né? E eu acredito que é um movimento de quem não tem voto, de quem quer se colocar, não tem proposta para o país, mas sabe como manipular uma parcela da população colocando esses medos. Só que eu acho que a ministra do Supremo, a presidente Carmen Lúcia, já colocou há muito tempo, né, que o cala-boca já acabou e que numa democracia não tem isso. A gente tem que ter a liberdade de querer ir no museu ou não ir, levar a criança ou não levar. E nós evoluímos, e custou muito essa evolução, né? Não, os LGBTs não vão voltar para o armário, esqueçam, né? Nenhum direito a menos para as mulheres, esqueçam. Não, nenhuma censura à arte, esqueçam. Não vamos aceitar censura sob justificativa de proteção ao público, porque não é verdade, é manipulação. Agora, eu quero dizer que uma coisa boa que eu estou pensando é que os brasileiros, eles não estão sendo mais tão manipulados, senador Cássio. Saiu uma pesquisa interessante da ideia Big Data, foi publicada pelo Valor no dia 17. E a pesquisa diz o seguinte: pessoas do mesmo sexo, não é só sobre isso, tem, sei lá, 20 itens pesquisados. Vai de se bandido bom é bandido morto, não existe salvador da pátria em política, tem uma parte mais de política e tem uma parte mais de comportamento, né? Eu vou ler de comportamento, que me interessou muito. E eu fiquei surpresa com o que nós avançamos. Pessoas do mesmo sexo devem ter o direito de se casar? 65,5%, sim. E 29,7% não. Olha, a última que eu tinha visto era 55,5%. Né? Então, houve faz algum tempo, acho que faz uns 2 anos, eu fiquei impressionada com essa pesquisa. E a outra foi feita por esse grupo novo, a pedido desse grupo novo, chama Acho que Agora. E a outra pergunta era: casais de pessoas do mesmo sexo devem ter direito de adotar crianças? 62,6%. Sim, 34,6% não. Mulheres que fazem aborto não deveriam ser punidas criminalmente. 60% acham que elas não deveriam ser punidas. Agora eu estava conversando com uma pessoa que estava me falando, mas como ser punida criminalmente? As pessoas nem sabem que mulher que faz aborto pode ir para a cadeia.
não sabem disso, porque ninguém muito obedece essa lei. Mas a questão é que as mulheres fazem aborto porque, como é fora da lei, elas podem ser criminalmente imputadas, né? E, ao mais pior de tudo, elas fazem em lugares, especialmente as mulheres que não têm recurso, porque as que têm recurso fazem num lugar seguro e não ocorre nada com elas em termos de lei e nem de saúde. Agora, as outras, elas podem muitas vezes até morrer ou ficarem estéreis por fazer um aborto em mãos de pessoas não qualificadas, né? E a outra item da pesquisa que achei interessante, em relação ao aborto, 60 acham que não deveria ser punida criminalmente, 31 acham que deveria. E só a favor de cotas para negros nas universidades públicas. 57,2% é a favor de cota, 39,2% é contra cota, né? Bom, então tem vários itens que eu achei super interessante, que está mostrando como o Brasil está evoluindo. Eu estava falando da TV Mulher, que a gente falava com muita liberdade sobre todos os temas. Claro, depois veio a censura acirrada, aí teve Mulher de Santana se rebelando, dizendo que não podia falar disso e daquilo. Mas, se fôssemos ver esses itens, principalmente em relação ao casamento homossexual, isso não dava nem para falar. O que a gente tentava explicar é que não era uma doença, era um jeito de ser diferente dessas pessoas e que tinha que ser respeitado. Mas eu li as cartas, as pessoas sofriam muito, não falavam para as famílias. Isso mudou muito, as famílias hoje já aceitam, as pessoas têm mais coragem de se expor. Claro, vou dizer que não tem um tabu ainda. Tem, não adianta tapar o sol com a peneira. É como o racismo, é a mesma coisa. Nós temos as leis que avançaram, até mais do que para os homossexuais, mas a gente vê na pauta toda hora uma escorregada e muitas vezes, eu não estou lembrando os dados exatos da pesquisa, mas não é essa que eu estava lendo. É uma outra pesquisa que mostra que no Brasil, mais de 90% das pessoas acham que existe racismo, mas a maioria não se acha que ela não tem preconceito nenhum. Então, onde está o racismo, né? São essas coisas. Mas eu acredito que nós estamos superando, se a gente for comparar como era. Bom, mas ainda quero dizer que nós temos um belo atraso quando não se quer discutir gênero nas escolas, né? Mas isso tudo tem dias contados, né? Essa pesquisa está aí mudando, mostrando que os dias estão contados e nós só vamos caminhar para frente. Tem esses aborrecimentos, tem esses movimentos, mas esses movimentos não grudam mais. Muito obrigada, senador Castro, pelo tempo.